Boa noite a todos. Em nome de Deus, vamos dar início a mais uma reunião pública no Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. Damos as boas-vindas a todos vocês, aqueles que estão em casa nos assistindo. Hoje, dando início ao ciclo de palestras do mês de setembro, temos a alegria de receber nosso irmão Marcos de Mário, aqui do Rio de Janeiro. Conhecido nosso, escritor. Logo mais a gente tece mais considerações a respeito do nosso irmão. Mas antes disso, gostaríamos de divulgar algumas atividades da nossa casa. Terça-feira, dia de hoje, temos a nossa palestra pública e, paralela à nossa palestra, temos a evangelização das crianças. Todos que estiverem seus filhos, seus sobrinhos, netos, podem trazer para que possam ficar com as tias na evangelização, enquanto assistem à nossa palestra. Nas quintas-feiras, temos o nosso estudo da mediunidade. Estamos estudando o livro dos médiuns. Aos sábados, temos a mocidade, paralela ao estudo do livro dos espíritos também, a partir das 18 horas. Estão todos convidados. Então, para dar prosseguimento, vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 53. Sementeiras e ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Quem escreve é Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a justiça com as hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Os fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna, repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue o rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então, meus irmãos, com as vibrações desta página, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, em agradecimento, por aqui podermos estar mais uma vez. Divino Mestre Jesus, querido amigo, é com alegria, Senhor, que mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, com o intuito, Senhor, de aprender um pouco mais a respeito dos Teus ensinamentos. Agradecemos pela oportunidade grandiosa de aqui podermos estar reunidos, de conhecer a doutrina espírita, Senhor. Agradecemos, acima de tudo, a Deus pelo tanto que Ele nos dá. E que o Senhor, mais uma vez, esta noite, possa, junto de nós, nos amparar, nos iluminar no nosso caminho. E com o seu halo de luz, Senhor, possa envolver a todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, mas também, Senhor, pedimos por toda a humanidade, por todos nós que ainda insistimos no erro, em plantar o mal, em seguir o caminho correto, que possamos, Senhor, vencer nossas más tendências, iluminar aquilo que ainda há de escuridão dentro de nós, e seguirmos rumo à luz,
a plenitude. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja sempre, nos dê forças para continuarmos as nossas lutas, com nossas dificuldades, sempre um dia, Senhor, de cada vez, caminhando, aprendendo, orando, vigiando, sempre caminhando em direção ao alto. Que o Senhor olhe por todos nós. Que em especial pedimos pelo irmão que fará uso da palavra, que possa ser envolvido e amparado pelos benfeitores. E assim, Senhor, rogamos as tuas bênçãos a todos nós e pedimos-te a permissão para dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, como eu já havia dito, nós temos a alegria hoje de receber o nosso irmão Marcos de Mário. Ele vai conversar conosco hoje a respeito do tema o ser e o existir na visão espírita. Lembrando que o nosso irmão, ele é da área de educação, a gente estava até conversando há pouco, ele é da área de educação, provavelmente na sua área profissional, e tudo tem a ver com a doutrina espírita, que é a doutrina educadora de cada um de nós. Então, ele é escritor, educador, tem vários programas, vários grupos de estudo, e depois ele vai até contar um pouquinho para a gente. Então, seja bem-vindo à nossa casa, meu irmão, e um bom trabalho para você. Fique à vontade. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço a todos, que Jesus, nosso mestre, nos abençoe. Prazer estar novamente com vocês, já que já estive no Cultivadores do Evangelho presencialmente mais de uma vez, agora aqui online, graças à nossa internet. E estamos aqui realizando as atividades que podemos realizar com o nosso mestre Jesus, fazendo a divulgação da nossa querida doutrina espírita. O tema de hoje tem por base meu livro, que estou mostrando aqui na tela, O Ser e o Existir na Visão Espírita, lançamento da casa editora O Clarim. É um livro que surgiu quando li uma entrevista concedida pelo físico inglês Stephen Hawking, que já retornou à pátria espiritual, e na entrevista ele afirmou que, além de não acreditar na existência de Deus, ele também considerava que, para explicar o universo, seu surgimento e o seu mecanismo todo, nós também não precisamos de Deus. É um pensamento meramente materialista. Então, ao lermos a entrevista e essas afirmações, resolvemos, então, contrapor o pensamento espírita, como se estivéssemos realmente respondendo a esse grande físico inglês, ao qual, aliás, nós temos uma imensa gratidão, porque ele realmente fez com que a nossa ciência crescesse muito, fez grandes descobertas, foi um grande pensador e defensor da vida, o que é muito importante, embora sem considerar a vida espiritual, a vida futura, que nós espíritas levamos em consideração. Então, os capítulos do livro foram surgindo para responder perguntas, responder indagações que normalmente as pessoas se fazem. Por exemplo, Deus existe? Como surgiu o universo? Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Por que sofremos? É possível ser feliz, mesmo que seja uma felicidade relativa? E será que existem provas acerca da existência da reencarnação? E vida em outros planetas, já que a nossa ciência está aí lançando as naves espaciais exploradoras, haverá realmente vida em outros planetas? Como seria a vida no depois da morte? E assim nós vamos, capítulo por capítulo, respondendo essas perguntas, até que no final
nós, então, fazemos colocações acerca do futuro da humanidade e se há esperança de termos uma humanidade melhor do que temos nesta atualidade. E assim o livro surgiu e nós temos, então, levado esses temas nas nossas palestras, em vídeos através das redes sociais, nos textos que escrevemos e publicamos. E o tema, então, de hoje da palestra é desdobrarmos esta temática, com base, obviamente, naquilo que escrevemos no livro, mas sem repetir o que está nele. E nós temos que iniciar, primeiramente, com essa indagação sobre Deus. Muitos cientistas, pesquisadores, historiadores e assim por diante, não acreditam na existência de Deus. Mas para o Espiritismo, Deus é um princípio básico. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, inicia logo com um capítulo dedicado a estudar Deus. E a primeira pergunta, tão famosa e conhecida, que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. E é assim que entendemos Deus. Não aquele Deus velhinho de barbas, sentado num trono, ouvindo os cantos dos anjos e comandando um tribunal para nos julgar e decidir quem ficará salvo e quem vai para o inferno. Aliás, o Espiritismo não acredita nem nessa salvação teológica, nem acredita na existência do inferno. Nenhuma coisa e nem outra. Para o Espiritismo, Deus é aquele que foi apresentado por Jesus. Ou seja, ao mesmo tempo, Criador de tudo o que existe e Pai. Pai de justiça, sim, mas também de amor, de bondade e de misericórdia, sendo que a sua lei, que chamamos de lei natural ou lei divina, que rege todo o universo, ela já possui todos esses elementos. Ou seja, a lei divina é justa, é bondosa, é misericordiosa e é amor. Deus não condena os seus filhos de modo algum, mas exige que cumpramos a sua lei. E todas as vezes que ferimos essa lei, respondemos por isso. Ou seja, temos que assumir as consequências dos nossos atos. Há um outro físico inglês que todos os anos ele e seu grupo fazem uma campanha em Londres e outras principais cidades da Inglaterra, com outdoors, cartazes dos ônibus e assim por diante. Eles fazem uma campanha contra a crença em Deus. E nós, espíritas, compreendemos perfeitamente porque ele faz essa campanha contra a existência de Deus. Porque ele afirma que acreditar em Deus é alienar a nossa consciência. Sim, o Deus apresentado pela Igreja Católica, o Deus apresentado pela Igreja Protestante ou evangélica, o Deus apresentado pelo judaísmo, realmente é um Deus muito difícil de conseguirmos aceitar. Porque não é um Deus racional, não é um Deus que usa o bom senso, é o Deus da guerra, é o Deus do julgamento, é o Deus que ama alguns e odeia outros, é um Deus envolto em mistérios. E é claro que o cientista não pode aceitar isso, não tem como aceitar isso. É um Deus irracional,
Falta a ele apenas conhecer o Deus apresentado pelo Espiritismo. Ou seja, a visão que possuímos de Deus, Pai, Criador, justo, misericordioso, bondoso, perfeito, e, portanto, tudo é perfeito. Tudo que sai dele é perfeito. Os cientistas concordam que, para explicar a existência do universo, precisamos ter uma causa, precisamos ter um ponto de partida. E existem várias teorias para tentar explicar o surgimento do universo. Entre essas teorias, entrando então nesse campo científico, nós precisamos colocar a existência de Deus. Por que não? O caos, o Big Bang, a explosão de energias, etc., e Deus. E, na verdade, quando estudamos todas as teorias ou hipóteses acerca do surgimento do universo, nós acabamos percebendo que o Deus apresentado pelo Espiritismo é a hipótese mais racional, mais inteligente para explicar o surgimento do universo. É claro que, para isso, precisamos sentir Deus, perceber Deus muito além da matéria, muito além de nós, seres humanos. O problema é que nós estamos sempre querendo fazer comparações com aquilo que conhecemos, com aquilo que temos. Mas Deus está muito além disso. Por isso, a nossa dificuldade em compreendê-lo, em aceitá-lo e termos, então, isso de puxarmos Deus para nós, transformá-lo quase que num ser humano. Isso é chamado, né, de ter a visão antropomórfica sobre Deus, ou seja, humanizar Deus. Daí aquela velha representação que a Igreja Católica trabalhou durante muito tempo, do velhinho de barbas brancas, sentado num trono, comandando a vida. E, nesse caso, a vida terrena, porque durante muito tempo a Igreja Católica não acreditou, né, que a Terra não fosse o centro do universo. Portanto, nós temos uma visão racional, equilibrada sobre Deus e, portanto, sobre o universo. Mas precisamos também responder 4 questões da máxima importância para termos um encontro conosco mesmo, para podermos realizar o autoconhecimento, ou, como muito trabalhou Sócrates, esse grande filósofo da antiga Grécia, o conhece-te a ti mesmo. Vamos, então, agora procurar responder, à luz da doutrina espírita, essas 4 questões. Começando, então, com a primeira. Quem somos? Para a ciência, nós somos um complexo biológico que vive por si mesmo. Para o Espiritismo, nós somos um espírito, ou alma, imortal. Há uma diferença brutal entre essas 2 considerações. A primeira, que é o pensamento materialista, nos leva apenas a nascer, viver e morrer. Mas o pensamento espírita é um pensamento espiritualista, que nos leva a entender que somos algo mais além deste complexo biológico, que, de fato, um dia morre. Daí, então, a colocação de sermos espíritos ou almas. Tanto faz o termo que utilizarmos. Portanto, acreditando que somos mais do que
o corpo físico. Os cientistas, hoje em dia, estão discutindo a questão da consciência e da mente, onde elas ficam. E muitos já estão chegando à conclusão de que elas não ficam no cérebro. Daí o termo extrafísico. A mente seria extrafísica. Mas se ela é extrafísica, ou seja, além do físico, do biológico, fica onde? O Espiritismo responde, no espírito. Porque é o espírito que pensa, é o espírito que toma decisões, é o espírito que sente. Será que tem lógica isso? Pensemos. Por que estamos aqui vivendo, nos esforçando, trabalhando, aprendendo, sofrendo, quando tudo vai acabar com a morte? Se tudo vai acabar com a morte, por que eu devo ser fraterno, solidário, bondoso? Não vai tudo acabar com a morte. Não é melhor gozar tudo aqui e agora, já? Até porque não sabemos quando a morte vai chegar. O materialismo nos leva a isso. Mas o espiritualismo vai nos lembrar que não é bem assim. Porque precisamos responder a outra pergunta, a segunda. De onde viemos? Para o pensamento materialista e mesmo para muitos espiritualistas, que consideram, então, a alma, nós somos criados, ou nos criamos, enfim, no nascimento. Nada antes. Mas o Espiritismo diz que existe um antes. Porque somos espíritos, portanto, pré-existentes, ou já existentes. E viemos, então, de onde? Porque, se já existíamos, deveríamos estar em algum lugar. Sim, nós estávamos num mundo espiritual, ou dimensão espiritual. Ah, mas onde fica esse mundo? Ora, por ser apenas uma outra dimensão da vida, ele fica aqui, fica ali, fica acolá, fica em todos os lugares. É apenas outra dimensão da vida, em outra vibração energética. Nada mais do que isso. Onde estão os espíritos? Aqui, em volta de nós, convivendo conosco. Mas estão também em outras partes da nossa atmosfera e vivendo por este todo universo, porque com o Espiritismo nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. E é fácil entender isso. Você resolve construir a sua casa e você quer uma casa ampla, arejada, e você consegue amealhar os recursos para começar a construir. E você constrói, e constrói, e constrói, e constrói. E, finalmente, você vai inaugurar a sua casa. E alguém olha do lado de fora e diz assim, mas que casa grande! Quantos quartos tem essa sua casa que você construiu? Ah, minha casa tem 20 quartos. 20 quartos? Sim, e 20 banheiros. 20 banheiros? Mas você vai ocupar tudo isso? Você vai morar com toda a sua família? Não. Somente eu e minha esposa. E quantos quartos você vai ocupar? 2? Bem, talvez 3, porque eu vou arrumar um aí para a biblioteca, escritório. Mas e os outros 17, 16 quartos? Não, para esses eu não tenho uso. O que nós vamos considerar? Que essa pessoa enlouqueceu. Construiu uma casa com 20 quartos e 20 banheiros para ocupar apenas um quarto e um banheiro? Não tem lógica. Então, por quê? Olhando para este universo imenso,
com milhões de galáxias e bilhões de astros, por que somente o planeta Terra seria habitado? O resto do universo é para quê? A lógica nos diz, o bom senso nos diz, que há de ter vida nos outros planetas, nos outros mundos, mas uma vida que não é exatamente orgânica quanto esta, porque os mundos são diferentes, possuem atmosferas diferentes. Portanto, a vida terá que estar adaptada a cada mundo. Mas não há por que não haver vida nos outros mundos. E, inclusive, vida no mundo espiritual, de onde, então, viemos, porque não sabemos quando fomos criados por Deus. Mas sabemos que já tivemos outras existências. Opa, entramos aqui agora num novo tema para responder a terceira pergunta. O que estamos fazendo aqui? Estamos numa nova existência para dar continuidade aos nossos aprendizados, para nos melhorarmos e, portanto, darmos mais um passo, de preferência mais de um, rumo à perfeição. Mais uma existência, porque já tivemos outras. É a chamada reencarnação. A vida é uma só, mas intercalada de existências. Porque o espírito, para evoluir, o espírito, para chegar à perfeição, ele necessita passar pelas provas da vida física, material. Ele não pode viver apenas no mundo espiritual. Mas Deus é bom, Deus é justo. E na medida, então, em que fazemos o nosso progresso, não apenas intelectual, mas também moral, nós vamos, então, tendo condições de passar para outros mundos, cada vez mais evoluídos. E, portanto, as nossas encarnações serão cada vez menos materiais, até que vamos chegar a um ponto de perfeição em que não necessitaremos mais encarnar. E se assim o fizermos, será apenas por missão, para auxiliarmos os nossos irmãos e irmãs que continuam na sua jornada evolutiva. É para isso, então, que estamos aqui na Terra. E para aprendermos o grande pilar da educação. Aprender a amar o próximo. Para isso que estamos aqui. Destruindo, então, o egoísmo e o orgulho. E estamos aqui na Terra, nesta atual existência, também com a oportunidade de reparar o nosso passado. E é fácil compreender isso, porque se hoje nós não somos assim, pessoas tão ligadas ao bem, ainda carregamos muitos vícios, muitos defeitos, em existências passadas, muito provavelmente, fomos pior. E, portanto, sim, cometemos o mal. Não o mal hediondo, mas podemos ter cometido o mal. E hoje estamos aqui com essa oportunidade de, através do amor, poder reparar o mal que fizemos no passado, através da realização do bem no presente. E aí nós já vamos, então, alicerçar o nosso futuro. Sim, porque se somos pré-existentes, somos também sobreviventes. E aí respondemos a quarta e última pergunta. Para onde vamos? Pois o Espiritismo afirma que a morte não existe. E a resposta é muito tranquila de ser dada. Vamos retornar para o mundo espiritual de onde viemos. Viemos dele, para ele retornaremos. E vamos dar continuidade ao nosso progresso, porque ninguém volta para o mundo espiritual para ficar cantando hosanas a Deus
sem fazer nada. Agora, como estaremos neste retorno ao mundo espiritual? Isso depende daquilo que estamos fazendo aqui na Terra. Quanto mais bem, mais caridade, mais amor, melhor retornaremos ao mundo espiritual. Quanto mais egoísmo, mais orgulho, mais vaidade e assim por diante, em pior condição, retornaremos ao mundo espiritual. E essa condição, melhor ou não, é sempre uma condição moral. Daí porque o Espiritismo ser uma doutrina de educação do espírito imortal reencarnado que todos somos. A Terra é considerada pela doutrina espírita como uma grande escola abençoada, oportunidade para fazermos esse nosso aperfeiçoamento. Então já sabemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Já estabelecemos também a visão que o Espiritismo possui de Deus, e ele como causa principal, primária do universo. E já vimos também que é lógico pensar em outros mundos habitados através deste universo. Agora há uma pergunta que nós não podemos deixar de abordar e que, neste ou naquele momento desta nossa existência, nós já formulamos, se não de viva voz, mas intimamente através do pensamento. Por que sofremos? Por que existe tanta dor no mundo? Por que a nossa existência é repleta de problemas a resolver, de dificuldades a superar? Por que quadros compungentes de sofrimento que vemos na nossa humanidade? Que o Espiritismo tem a nos responder? Vamos, então, passar a palavra a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ao seu capítulo número 5, em que ele trabalha o bem-aventurados os aflitos, lá no Sermão da Montanha de Jesus, que foi transcrito pelo evangelista Mateus, Allan Kardec nos lembra, com as lições dos Espíritos, que existem duas causas para explicar os nossos sofrimentos, as nossas aflições. Causa número 1. Sofremos como consequência do que fizemos nas existências passadas. Porque é da lei divina que sempre temos que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, do uso que fazemos do livre-arbítrio. Então, isso vai acarretar para nós, nessa atualidade, uma expiação, ou mais de uma, dependendo do que fizemos. Então, essa é a causa primeira, é a causa número 1 do sofrimento aqui na Terra. Mas temos a causa número 2. E essa causa é atual. Sofremos porque muitas vezes agimos egoisticamente, orgulhosamente. Sofremos porque somos imprevidentes, desorganizados, não planejamos a nossa vida, e aí acarretamos dificuldades, dores e sofrimentos que não tem nada a ver com o que fizemos em existências passadas, mas tem tudo a ver com o que estamos fazendo nesta existência.
Então, essas são as duas grandes causas de sofrimento. As causas anteriores e as causas atuais. Mas por quê? Porque o nosso atual estágio evolutivo é de imperfeição. Todos somos espíritos imperfeitos, em maior ou menor grau, mas todos somos. E é por isso que estamos aqui no planeta Terra, e na classificação da evolução dos mundos, é um mundo de expiações e provas. Já foi mundo primitivo e está na transição para ser mundo de regeneração, que não é mundo celestial, não. Mundo de regeneração é o mundo onde o bem finalmente estará predominando sobre o mal. Portanto, o mal continuará existindo, mas já será um mal menor, um mal controlado, se podemos dizer assim. Já não existirá o mal hediondo, porque o bem prevalecerá. Depois de mundo de regeneração, nós vamos partir para mundo feliz, seja aqui na Terra, seja em outro mundo. E depois vamos chegar ao mundo celestial e assim por diante, até chegarmos à nossa condição de espírito perfeito ou espírito puro, do qual nós temos um modelo, Jesus Cristo, que também é o nosso guia, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Muito bem, mas apesar desse pensamento lógico, é possível ser feliz? E a felicidade é algo que o ser humano sempre procurou em todas as épocas da história da humanidade. Onde está a felicidade? O Espiritismo nos informa que ela não está nas questões de ordem material. Não está na casa própria, não está no carro, na garagem, não está no dinheiro no banco, não está na posição social que se enverga, nada dessas coisas. Porque tudo isso é passageiro. Aliás, a morte nunca leva em consideração nada da matéria. Ela sempre deixa os nossos bens materiais aqui na Terra. Só leva o espírito que somos. E o espírito retorna ao mundo espiritual com seus vícios e com suas virtudes. E vamos dar conta apenas quanto a isso. E, obviamente, do uso que fizemos dos bens materiais que não nos pertencem. Na verdade, pertencem a Deus. Somos aqui na Terra usufrutuários deste planeta e de todos os seus bens materiais. E por isso precisamos saber cuidar desta nossa casa, o que não temos feito muito bem, e vamos responder por isso perante a lei divina mais cedo ou mais tarde, porque a justiça divina nunca falha, embora nem sempre nós a compreendamos com maior perfeição. Mas então, é possível ser feliz? Sim, uma felicidade relativa, desde que tenhamos a nossa consciência em paz, a nossa consciência tranquila, nos dizendo que estamos nos esforçando para sermos melhores, estamos procurando dar bons exemplos, boas orientações aos outros, que estamos na luta para sermos honestos, caridosos, percebendo que há no nosso entorno pessoas que sofrem mais do que nós, que têm menos do que nós. Portanto, é possível sim ter essa felicidade relativa. Isso porque, quando fazemos o bem, antes de mais nada, o bem fará bem a nós mesmos. É muito bom fazer o bem, é muito bom auxiliar alguém, e você se sente feliz, você se sente envolvido em boas vibrações.
é relativo, porque os embates da vida vão nos chamar novamente, mas vamos ter muito mais tranquilidade, mais confiança, mais fé, e conseguiremos, então, aumentar o grau da nossa resignação, que é a confiança que temos nos desígnios divinos, sabendo que nada nos acontece por acaso, e que, embora não consigamos ainda descobrir as causas, tudo tem a sua razão de ser. E não podemos nunca perder a esperança. É o último capítulo do livro. E esperança é sentimento que nos permite vislumbrar a possibilidade de realização de um desejo. Esperança é ter confiança na concretização de algo melhor para nós e para os outros. Esperança é crer que resultados positivos acontecerão com o tempo, por força de eventos e circunstâncias, a partir de ações concretas, pessoais e coletivas. A esperança se alimenta da fé e da perseverança, mesmo que tudo pareça estar ao contrário do que se deseja. A esperança não fica simplesmente esperando. Ela realiza, pois quem vislumbra algo melhor deve fazer todos os esforços em tornar realidade o que é ainda apenas um sonho. Há esperança de dias melhores para a humanidade? Existe esperança para o entendimento entre os homens? E nós não temos dúvida em responder que sim. E acabamos de ler, na verdade, o primeiro parágrafo do último capítulo desta obra, O Ser e o Existir na Visão Espírita. Esperança, do verbo esperançar, irmã da perseverança. Temos esperança, mas agindo, fazendo, realizando. Porque o Espiritismo não é pura e simplesmente uma doutrina teórica. O Espiritismo não é apenas e tão somente mais uma religião. O centro espírita não é apenas e tão somente mais uma igreja. O Espiritismo é essencialmente doutrina de educação do espírito imortal, que presentemente está reencarnado aqui na Terra. Daí a importância que temos que dar para a educação moral, a grande tese defendida pelos espíritos superiores e por Allan Kardec. Na família, na escola, no centro espírita, e a nova geração, que aí está, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos alunos, enfim, todas as crianças são espíritos reencarnados e que necessitam de nós receber bons exemplos, boas orientações, necessitam que corrijamos nesses espíritos as suas más inclinações, as suas más tendências. Necessitam que trabalhemos com eles para que possam desenvolver o seu potencial divino, ou seja, desenvolverem as suas virtudes. Eles necessitam que trabalhemos com eles a sensibilização dos sentimentos e que entreguemos a eles esta visão transcendente, espiritual da vida, que a doutrina espírita nos apresenta, nos conclamando, antes de mais nada, a uma transformação íntima. Porque não é possível transformar a humanidade sem transformar os indivíduos. Porque a humanidade é o coletivo, é a reunião dos indivíduos. Somos nós
que fazemos as instituições humanas. Somos nós que fazemos as leis humanas. Somos nós que devemos nos aproximar de Deus. O centro espírita é um coletivo de pessoas. A escola também. A mesma coisa em relação à família. São espaços de convivência privilegiados, onde podemos trocar, onde podemos nos alicerçar, onde podemos exercitar o amor. Então, ser espírita não é simplesmente acreditar no espírito, na alma imortal, na reencarnação, na comunicação dos desencarnados com os encarnados através da mediunidade. Ser um verdadeiro espírita é realizar consigo a transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que realiza para dominar as suas más inclinações, para realizar a sua transformação moral. Por isso que a educação, à luz do espiritismo, é a educação que forma o caráter. É a educação que leva a inteligência para promover o bem, mas o bem coletivo, o bem para todos. Tudo isso é o que o espiritismo nos apresenta. E aí vemos então que o ser e o existir na visão espírita é muito amplo, é muito profundo e que deve tocar o fundo da nossa alma. No contato com o espiritismo, devemos dizer a nós mesmos que não podemos mais continuar os mesmos. Temos que nos transformar. E há uma realidade de vida, que é a vida futura, que nos aguarda. E nos será perguntado: o que você fez com o espiritismo, que você teve a oportunidade de conhecer? O que você fez com a sua frequência ao centro espírita? Você se transformou? Você se modificou? Você se melhorou? É isso que vai ser perguntado a nós quando desencarnarmos. Lembrando aqui, um companheiro espírita, dirigente da reunião mediúnica, que no final da reunião, quando o mentor do grupo, o mentor espiritual do grupo se apresentou através do médium, ele então perguntou se poderia dirigir ao benfeitor espiritual uma pergunta. E o benfeitor disse que sim. E ele então perguntou: meu irmão, a nossa grande preocupação aqui no nosso centro espírita é melhorar as nossas atividades de atendimento ao público. Então, eu gostaria de receber a sua orientação. O que temos que fazer para melhorar os serviços do centro espírita? E o benfeitor espiritual respondeu simplesmente: melhore-se. E desejou paz a todos e se retirou. Melhore-se. Porque em você se melhorando, você servirá de espelho, de exemplo aos outros, que começarão, então, assim impulsionados, a se melhorarem. E todos se melhorando, automaticamente os serviços melhorarão. Essa é a senha que o Espiritismo nos traz. Precisamos nos melhorar para conseguirmos nos amar. Tudo isso, muito mais, está então nesta obra, vamos colocar ela na tela novamente, O Ser e o Existir na Visão Espírita, lançamento da casa editora O Clarim. Todos podem solicitar o livro através do site ou através do Centro Espírita, nas livrarias, de uma forma geral. Uma obra que, na verdade, é um convite para que possamos, então, compreender o pensamento do Espiritismo sobre nós, os seres humanos, sobre a nossa existência aqui na Terra, sobre o nosso futuro e sobre a vida de uma forma geral.
Quero agradecer por esta oportunidade de estar com vocês online. Quem sabe, numa próxima, estaremos presencialmente e que todos nós possamos conhecer cada vez mais o Espiritismo, mas, acima de tudo, praticá-lo, procurar vivenciá-lo no nosso dia a dia, seja na família, seja no nosso trabalho profissional, na escola, nos nossos estudos, na rua, enfim, em todas as circunstâncias sociais em que estamos nos relacionamentos. E que Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, possa nos abençoar hoje e sempre. Paz em todos os corações. Muito obrigado. Nós ficamos extremamente gratos pela sua contribuição, todos nós que aqui estamos no salão e aqueles irmãos que com certeza estão em casa e que verão futuramente, né, essa explanação excelente. Nós agradecemos pela sua presença e temos alguns recados aqui. O Jean é um amigo dos meninos aqui, do Fábio, do Flávio, e ele mora no Japão, né? Ele está aqui, dá boa noite a todos. Ele mora no Japão e está em visita ao Brasil, tá lá em Santa Catarina. Flávio, dá boa noite a todos nós que aqui estamos, amigos da família Cultivadores. Maúde também, que Jesus nos abençoe. A dona Maria Ruth deseja boa noite a todos. A tia Judite, que está lá em Rio das Ostras, a paz de Jesus esteja com todos, boa noite. Clarinha, boa noite a todos. Seu Vilmar, boa noite, queridos irmãos. Nosso irmão César, excelente estudo, parabéns. Dona Marlene Pastorino, maravilhosa palestra. E nós que agradecemos mais uma vez pela sua presença, pela sua contribuição, pela amizade, pela nossa casa. E convidamos a todos os nossos irmãos para a próxima terça-feira acompanhar conosco o Vinícius de Lousada, do Rio Grande do Sul, com o tema do livro também, Reencontro com o Mestre. Então, mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso irmão. Vamos nos encaminhando ao final da nossa reunião, então, pedindo a ele que faça a nossa prece de encerramento, por favor. Vamos, então, neste momento, sintonizar o nosso pensamento com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, em agradecimento por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Espiritismo, neste aprendizado da nossa transcendência, da nossa espiritualidade. Sabemos, Senhor, que ainda somos fracos na fé, que muitas vezes vacilamos, mas rogamos, Senhor, seja conosco, para que possamos nos superar, para que possamos nos educar e assim sermos considerados verdadeiros representantes da doutrina espírita e do Evangelho redivivo em espírito e verdade. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade, em especial aqueles que formam conosco a família que nos recebeu nesta encarnação. E que, acima de tudo, Senhor, possamos colocar o amor à frente de todas as nossas decisões, de todas as nossas ações, para que, finalmente, a fraternidade, a solidariedade possam caracterizar os nossos relacionamentos. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, e que possamos continuar sempre para a frente e para o alto, porque sabemos que nunca somos
abandonados, e sobre nós recai sempre a tua misericórdia. Despede-nos na paz e no amor. Assim seja. Então, chegamos ao final da nossa reunião. Um grande abraço a todos. O senhor comentou que poderia vir pessoalmente, nós vamos aguardá-lo. Então, até a próxima. Um grande abraço da nossa casa. Boa noite, gente.